E aí, pessoas na paz? Hoje eu quero falar do quadrinho Depois do Fim do Mundo, de Flávio R. Moura, arte e roteiro. Bom, a história que eu tenho com esse quadrinho ela é bastante curiosa, porque acho que provavelmente vai ser a mesma de todo mundo que conheceu esse material, ou pelo menos da grande maioria. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou mais, ou um pouquinho mais, eu vi um curta animado, não me lembro aonde, e esse curta contava com dois personagens, né? O escocês e o Croax. O Croax dublado pelo Nelson Machado e o escocês pelo Marcos Jardim. Duas vozes bem conhecidas pra gente. E aquilo ficou na minha cabeça, um material bastante interessante por conta de todo um clima ali de absurdo e comédia, mas claramente uma mistura ali com ficção científica e com sobrenatural. Algo que a gente viu em algumas obras, eu diria, tipo, que existiam nessa época também, algumas obras lá fora. Mas aqui no Brasil eu realmente não tinha visto algo do tipo. Muitas referências aqui e ali a coisas de jogos, de cinema e tal. Aí, o ano passado eu acabei descobrindo novamente que o autor continua produzindo curtas, né? E fiquei extremamente satisfeito de ver que ele também tinha produzido um material impresso dessa história do Depois do Fim do Mundo. E o quadrinho, primeiramente, está um material impresso num formato médio, né? Eu diria muito bem impresso, a qualidade visual tá ótima do impresso e tal, da impressão, do livro em si. Mas o que é curioso, né, é que essa história, como falei, ela é uma comédia. E a gente vai acompanhar o dia a dia do escocês, que ele é um mercenário. Mas ele não é um mercenário da maneira como a gente normalmente vê, onde o foco dele é combate. Ele é um mercenário que vai fazer o que você pagar ele para fazer. Então, ele pega alguns trabalhos extremamente aleatórios de tempos em tempos. E isso permite que ele tenha interações bastante curiosas com o Croax, que é o personagem que o acompanha. Tecnicamente, o Croax ele serve mesmo como uma maneira de contrabalancear o escocês, que ele é um personagem extremamente gente fina, que aceita as coisas como são. Talvez agora nessa ideia muito do pessoal recuperar aquela ideia do estoicismo, eu diria, mas não assim da maneira onde ele não se preocupa com nada. Que não, é mais como se ele aceita a realidade do jeito que é e faz de tudo para garantir que ele vai ter uma vida o mais tranquila e alegre possível dentro dessas limitações. E os trabalhos dele variam muito entre coisas como, vamos dizer assim, limpar um parque, literalmente limpar, exorcismo. Então, dentro desse universo, qualquer coisa que você pensar que seja possível, provavelmente é e talvez até já tenha acontecido. Uma outra coisa que ajuda muito esse quadrinho é que, bom, os diálogos são muito bons, no geral. Eles são rápidos, mas conseguem, às vezes, tomar um certo grau de profundidade, porque a maneira como você vê o escocês e o Croax interpretando o dia a dia deles é tão distinta que vale a pena prestar atenção no que cada um fala. Agora, o que torna esse quadrinho ainda mais especial, além de as diversas variações de histórias que a gente encontra aqui, porque dentro desse quadrinho a gente tem algumas histórias, todas elas têm começo, meio e fim.
Contudo, elas não estão divididas de uma maneira sequencial. Você começa uma história, você de repente vai passar para outra, de repente você vai passar para outra, de repente você vai voltar para uma história que estava lá atrás, de repente vai passar para outra e por aí vai. Então, não existe aqui inicialmente uma sequência, mas se você depois que ler quiser achar a sequência, ela existe. Ela só foi montada assim dessa maneira para poder manter você, eu acredito que seja para poder manter o público um pouco mais na dúvida do que está por vir, né? Porque realmente as histórias são extremamente aleatórias com relação à situação em que os dois personagens se encontram. E não dá para você achar que sabe o que está por vir logo em diante. Uma outra coisa também que eu acho bem divertido é que, pela maneira como as histórias são construídas, o autor ele pode brincar demais com algo que eu acho bem fantástico nesse quadrinho, que são os cenários e os personagens secundários. As coisas que você vê acontecendo com o escocês dentro desse universo, elas são absolutamente absurdas e aleatórias, mas ao mesmo tempo você começa a sentir a lógica, a perceber, né, a lógica desse mundo, onde basicamente você vai existir dentro de uma história que ela simplesmente não segue. Você pensa que está fluindo para um lado e você vai para o outro. E isso é interessante na hora que você presta atenção em como cada um dos dois interpreta essa rotina. Com o escocês totalmente tranquilo, aceitando como o que tiver que vir pela frente e fazendo o melhor que puder nesse momento, enquanto sem ter a menor ideia do que ele terá que fazer depois. E o Croax, que ele literalmente não tem que fazer nada, tentando julgar o que está acontecendo em volta dele como sendo algo lógico ou não. Os dois têm uma certa dificuldade para entender o ponto de vista um do outro, porque para cada um deles é muito mais absurdo do que parece. E essa maneira como os dois personagens interagem e tal, elas realmente mantêm o fluxo do quadrinho bastante divertido. Você vai conseguir ler bem rapidamente o material e não vai se sentir cansado de nenhum dos dois personagens, mesmo eles tendo bastante diálogo em cada capítulo. Uma outra coisa assim que talvez é a que torna esse material único dentro do mercado nacional são esses momentos aqui. Como eu falei no início, o criador desse material, ele também é animador. E desde que ele criou aquele curta, foi possível ver que o trabalho dele melhorou muito. Então, um exemplo do que ele andou fazendo nesse meio tempo é o que a gente vai ver aqui. Se você pega um celular e coloca sobre esses QR Codes, eles vão te levar para um site onde você vai ter uma animação onde ou você vai ver um segmento da história, ou talvez alguma coisa que aconteceu depois da história, ou às vezes um making off do que foi para produzir aquele material. Então, as possibilidades que você passa a ter com esses links, elas são bastante interessantes. Eu já tinha visto em alguns quadrinhos internacionais a possibilidade de realidade aumentada, né? Onde você talvez pudesse colocar em cima de uma página com um aplicativo específico, e aí você poderia ver um quadro ou outro em movimento, ou algo do tipo.
O que é feito aqui é um pouco diferente, porque você tem certas partes da história que, se você acompanhar no quadrinho, você vai ter, por exemplo, sei lá, algo como... Se você pega essa parte aqui da história, você tem uma página. Mas você só vai poder aproveitar isso aqui por completo seguindo a animação. É algo que eu acho extremamente interessante, mas a gente sabe que podem acontecer alguns problemas de viabilidade com o passar dos anos, né? Então, é um material que essa parte dele, embora seja muito criativa e muito bem feita, corre um risco de, às vezes, ser algo que você não vai poder aproveitar daqui a, sei lá, 5, 10 anos desse material ter saído. E é uma coisa que me deixa um pouco triste, né? Porque, afinal de contas, você tem aqui algo que é bastante interessante, bastante criativo, que usa uma ferramenta que já é extremamente comum para todos nós, de uma maneira a complementar o material. Mas eu fico com esse receio, né, de que, infelizmente, um dia a gente pode ter muita dificuldade para encontrar isso. Mas, por sorte, esses vídeos, eles complementam o material. Eles não são tão absolutamente necessários assim. Ou seja, nós temos aqui um quadrinho extremamente interessante, com uma arte que eu, pessoalmente, adorei, porque o artista, né, o Flávio, ele consegue trazer tanto personagens que parecem simplificados, mas cada um deles contém bastante identidade. E além disso, ele consegue trazer cenários bem interessantes no meio disso tudo. Visualmente falando, cada espaço em que os dois estão não é tão repetitivo e tem muitas características que ajudam a determinar bem esse universo em que eles estão. São diversas pequenas referências aqui e ali, né, que se você prestar atenção você vai ver. Mas independente delas, o material é extremamente único. E é um trabalho que eu espero muito ver mais dele o quanto antes. E é o que tudo indica pelo final aqui desse livro, nós vamos ver. Ou seja, Depois do Fim do Mundo é um quadrinho que é bem multimídia, digamos assim, que vale muito a pena ser lido e assistido assim que possível. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu realmente recomendo esse material. Ele é divertido, ele é interessante e acaba sendo inovador também, no final das contas. É isso. E aí, pessoas na paz? Hoje eu quero apresentar para vocês os meus projetos de quadrinhos. Começando por Entre Humanos, um quadrinho que conta a história de Marta Manto, uma dona de casa, mãe de 2 filhos, casada, que ganha superpoderes, e isso faz dela agora um alvo para coisas que ela realmente nem acreditava que existiam, mas também dá a ela a chance de lutar contra essas ameaças e proteger sua família. Em Pacífica, nós vamos acompanhar a história de um grupo de mulheres lutadoras que tem muita prática em se defender das coisas que a sociedade costuma jogar contra elas. Contudo, com a chegada de um novo grupo de pessoas um tanto suspeitas, o jogo mudou e elas estão prestes a ter que enfrentar algo completamente diferente do que elas conheciam. Rastreadora de Algures, um quadrinho que se passa no Brasil do século XIX, mas não o que você conhece dos livros de história. Nesse, criaturas sobrenaturais chamadas místicos existiam, ou melhor, ainda existem, mas agora em uma quantidade muito menor. Porém, os que ainda vagam pelo nosso mundo são extremamente perigosos. E esse grupo busca capturá-los. Eu vou deixar aqui com vocês os links das nossas redes sociais e da nossa página
onde você pode ver os quadrinhos e tem alguns extras também. Até!